Hoje continuamos o nosso caminho de advento, já meditamos o verbo preparar, converter, nós estamos lá, no verbo alegrar. A homilia hoje está bem curta e bem com referências musicais. Mas vamos partir do quê? Vamos partir do nosso coração. O coração de todo ser humano, de todos nós aqui, é um coração que de alguma forma compreende que a vida pode ser alegre. E esta compreensão de uma futura alegria, nós debatemos com as circunstâncias que acontecem conosco. E aí é quando podemos desviar o propósito de alegria que nós buscamos. Podemos deixar de lado a esperança que acreditamos, e aí a nossa vida poderia terminar em uma tragédia. Mas falar de alegria é necessário falar com profundidade. E aqui vai a primeira referência musical. Não tem a música Quero, Quero, que vai nos dizer que a vida podia ser bem melhor, mas aí tem a grande afirmação, e será. Ou seja, esta atitude perante a realidade, sobretudo dentro da nossa cultura brasileira, é muito bonita e muito cristã, porque sabemos que o dia a dia tem os seus percalços, as suas dificuldades, mas será melhor, será melhor. É aqui onde temos que estar atentos, exatamente porque distrações podem aparecer, tentações podem aparecer, superficialidades começam a fazer parte da nossa existência, e aí nós temos que nos precaver com relação a isso e descobrir aquilo que está no profundo de uma verdadeira alegria, para que a nossa vida não, vou usar uma palavra chique, não sucumba, ou seja, para que a nossa vida não vá em direção a uma tragédia. Na primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías, ele vai nos dizer exatamente isso, que a terra se alegrará, que a terra era deserta, a solidão florescerá como um lírio, as árvores exultarão de louvores, uma profecia muito bonita, mas essa profecia tem um porquê. Não é somente uma profecia com palavras bonitas, porque a gente pode usar palavras bonitas para encher o dia, enfim. Eu não sei se vocês lembram, lá nos anos 90, tinha a rádio 89.7, era Nova Brasil, tinha os carinha lá que fazia aquela leitura da manhã, não sei se o pessoal lembra, enfim, eu ouvia, os caras falavam um monte de palavra bonita, hoje seu dia é fantástico, e não sei o quê, e você vai tirar do baú da sua vida coisas maravilhosas, era uma mensagem tão bonita, só que vazia. E por quê? Porque tocava o real, mas não tocava a profundidade do real, a presença de Cristo. E o que o profeta Isaías vai dizer é, olha, haverá coisas boas, mas isto porque Deus vem ao nosso encontro, Deus vem nos salvar. Esta profecia de Isaías se cumpriu, o Senhor veio nos salvar, e aqui muda tudo, é onde nós não vamos cair nos nossos desesperos. Por quê? Porque toda a realidade é permeada de Deus, é cheia de Cristo, e aí é quando nós vamos começar a perceber que a verdadeira alegria não está na circunstância que nós estamos vivendo, mas no fundamento dessa circunstância, que é Cristo. E aí é quando a nossa alegria, e o mundo propõe isso a todo instante, será verdadeira. Não será uma alegria que vem e depois morre quase imediatamente. E aí quando nós vamos procurar outra alegria, e aí vai se multiplicando, a alegria está na viagem, a alegria está não sei aonde, a alegria está não sei o que, está no dinheiro, está nisso, está naquilo, e aí depois as coisas acontecem e morrem. E morrem por quê? Porque nada que está neste mundo, por assim dizer, nos dá uma alegria plena, mas o fundamento das coisas que estão nesse mundo, que é o próprio Deus. Portanto, quando estamos diante de uma grande alegria, nós temos que nos alegrar, numa festa, numa viagem, no estar com a família, no assistir um filme com o esposo ou com a esposa, temos que nos alegrar com aquilo. Só que
observar que naquilo ali tem algo de mais profundo, que é a alegria que Deus nos dá. E é esta alegria que transforma a nossa vida e que não nos leva em direção a uma euforia ou a um desespero. Aqui eu penso um pouco na figura da rave, não? Quando a gente vê os jovens nas raves, muito bem feitas, espetáculos fantásticos, mas eles estão ali, acabou o som, acabou a vida. E aí o que sobra é aquela tragédia, o lixo, não sobra nada de alegre. Por quê? Teve uma alegria, mas ela não atingiu a profundidade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ou seja, qualquer alegria da nossa vida, ela nos abre a possibilidade de perceber que Deus está em tudo. E por isso que um cristão é sempre alegre. A nossa alegria não é boba, não é infantil, não é de uma rave, não é eufórica. É a alegria de quem entende que tudo tem uma fonte, tudo tem um fundamento, é Jesus. Esta profecia de Isaías se cumpre na nossa vida. E é por isso que um cristão é sempre alegre. Aí alguém poderá dizer: padre, mas e no sofrimento? Que a gente tem que ser muito claro. Ou seja, cristianismo, vida sem sofrimento não existe. E o cristianismo verdadeiro, ele passará por sofrimento. Ok. A diferença do mundo é que o mundo nega o sofrimento e tenta tirar o sofrimento de toda forma, porque de fato a gente não quer. O cristianismo, o Cristo, entende que o sofrimento tem um sentido. E aí, mesmo sofrendo, atenção que eu vou dizer, mesmo sofrendo, um cristão pode ser feliz. Porque ele encontra ali o sentido de Deus para a própria vida. Ele encontra ali o fato de que, mesmo em situações delicadas da nossa existência, o próprio Deus que vem ao nosso encontro não nos abandona, mas nos abraça, nos quer com Ele. E aí nós vamos perceber o denominador comum, seja a grande alegria, seja os sofrimentos, no denominador comum está Cristo. E o risco que corremos, como falamos no início da homilia, é de nos distrair com isto. E aí é quando nós começamos a procurar soluções superficiais, quando começamos a procurar alegrias passageiras, quando passamos a confiar em soluções imediatas. A vida é muito intensa para coisas imediatas. A vida, sobretudo a vida do cristão, exige a capacidade de penetrar dentro da realidade de tal maneira que consegue entender a presença de Cristo ali. E isso marca o nosso interior. E é por isso que um cristão, quando faz a experiência de Cristo, não suporta o mal, porque o mal machuca. O cristão suporta o sofrimento e com paciência até entende que o mal existe e que tem que passar por um caminho. Mas o cristão deseja uma vida que não acaba e não as soluções imediatas que o mundo propõe. E isto está a alegria. Por isso que um cristão sorri mesmo quando às vezes tem vontade de chorar. Porque ele entende que Cristo está ali, que Cristo veio a este encontro. E aí nós podemos dar um passo em profundidade, tomando aquilo que no Evangelho vai ser dito dos discípulos de João. Então João manda os discípulos para perguntar sobre Jesus. E eles perguntam: és tu aquele que deveria vir, ou temos que esperar outro? Olha que pergunta. Esta pergunta é interessante por um motivo. Quando nós esquecemos de Cristo, passamos a buscar outras coisas. És tu ou é outro? Traduzindo para os nossos dias, somos nós? Cristo é tudo para nós? Ou procuramos ancorar a nossa vida em outras realidades? A segunda referência musical é exatamente do U2. Eles escreveram, Bono escreveu uma música depois que ele se confessou. I still haven't found what I'm looking for. Ou seja, e aí no meio da música,
ele vai dizer, I believe in the kingdom comes, and the other colors blazing in one. Ou seja, eu acredito no reino que vem, e que todas as cores se transformarão em uma. Veja, isto é o que dá o sentido para alguém ter saído de um estado de pecado e entrado no estado de graça, que foi o caso do Bono, que se confessou. E naquele momento ele percebe as graças de Deus, o reino que vem, que é o que estamos celebrando no Advento. O reino que vem. E aquilo que vai dizer Jesus Cristo para os discípulos de João, o que vocês estão vendo? Os coxos estão andando, os cegos estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados. E aqui o convite para nós hoje é olhar a nossa vida. Em 1 minuto de consciência ou de exame de consciência, se você olhar bem a sua vida, você vai conseguir descrever as maravilhas que Deus fez para você e por você. E quando nós damos as maravilhas que nós recebemos, os créditos para a presença de Cristo, traduzindo, quando reconhecemos que tudo o que recebemos foi por graça de Deus, então a nossa vida se recentraliza em Cristo. E nós não vamos cair nas conversinhas do mundo. Nós vamos procurar aquilo que verdadeiramente edifica, aquilo que verdadeiramente nos eleva, aquilo que nos deixa verdadeiramente alegres. No frigir dos ovos. O que quero dizer com esta homilia é isto: uma vida alegre somente é possível em Jesus. Sem Jesus, tudo é vazio e triste. E é por isso que o mundo dá cabeçada. O mundo não sai dessa espiral de uma busca, de uma satisfação enorme. Nós cristãos, como luzes, somos aqueles que levam para o mundo o fato de que Cristo está no centro. Se não tem Cristo, tem coisa errada. Pode ser até que tudo funcione, mas finalizará em um vazio. Mas quando tem Cristo, mesmo que as coisas não funcionem, as coisas terminam bem, porque Cristo é o centro. Nós somos falhos. E a nossa alegria consiste em viver esta relação profunda com o Senhor. Aí eu termino com a terceira música, que na verdade é uma poesia de uma brasileira chamada Alice Ruiz, que foi cantada pelo Zé Cabaleiro no CD Líricas. Acho que é a música número 8, chama Quase Nada. E lá ele vai dizer, ou ela vai dizer, o Zé Cabaleiro cantou, está muito boa, e vai dizer: qual é a parte da tua estrada no meu caminho? Será um atalho, um desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo para toda a fome que há no mundo? E aí no refrão, no segundo refrão, ele vai dizer assim: se tudo passa, como se explica o amor que fica nessa parada? Ou seja, quando entendemos o amor de Cristo, as coisas não passam mais. E entender o amor de Cristo significa entender a presença dele na nossa vida. E aí este amor fica mesmo, porque o amor de Cristo transforma, nos dá uma alegria interior enorme. E aí nós vamos conseguir viver a beleza daquilo que nós somos chamados e a verdadeira alegria, não a do mundo, eufórica, vazia, mas a alegria cristã, que aí ilumina as alegrias até que o mundo propõe. E aí somos nós que trazemos os irmãos para o caminho, para encontrar Cristo. Não se espera só do padre, espera de cada um de nós aqui, dizer da alegria de Jesus para as pessoas, alegrar porque Jesus está presente. Me ocorreu agora uma ultimíssima imagem de ontem, foi muito bonita. Foi fora da festa. Tinha uma molecadinha ali para o show de uma cantora, que eu nem lembro o nome dela, mas em todo caso. E aí, a molecadinha estava ali para entrar na casa de shows, no Toque Marine. E no final da festa tinha sobrado uns bombons, beijinho, não sei o quê.
E aí eu saí entregando ali, comemorando com o pessoal que serviu, que ajudou na festa, que agradeço muito, estavam ali e tal. Sobrou, a gente tinha sobrado um pouco, eu fui lá na fila, né? Aí vocês imaginam a molecadinha, tudo, vamos dizer, autêntica, não? Uma galerinha descolada, né? E aí o padre chega lá na fila com os docinhos, assim. Uma das meninas que estavam lá para o show desta cantora, ela chorou de emoção porque o padre deu um docinho para ela. E ela disse, eu nunca imaginei que eu ia ganhar um docinho do padre. Veja, além do que ser padre, mas o fato é ser luz para as pessoas. Aquele momento para ela era um momento feliz, ela ia encontrar uma artista que ela gosta. Mas eu precisava indicar para ela, e nós somos isso, que a verdadeira alegria é Cristo. Senão aquela alegria que ela está vivendo ali é vazia. Não sei se consegui passar o recado. Então a ideia é isso, ou seja, a alegria é Jesus. Peçamos que Maria nos ajude e que neste dia reconheçamos que na nossa vida, com júbilos e tristezas, o fundamento que nos deixa alegres sempre é Cristo. Que assim seja. Amém.